Saúdo a todos com a paz do Senhor, também com uma boa noite. É uma alegria estarmos na casa de Deus. Faço minha as palavras do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Josué, capítulo de número 9. Glória a Deus. Continue louvando, agradecendo a Deus por esta noite, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 9, leremos inicialmente os versículos de número 3 a número 9, na sequência de 14 até o versículo 16. E é uma bênção ler a palavra de Deus no culto, no nosso dia a dia. A palavra de Deus para nós, ela nos dá vida. Glória a Deus. Josué capítulo 9, versículo de número 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Versículo 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor. Ó Pai, a Tua casa é casa de oração, meu Deus. Nós te pedimos que Tu fale a cada um, Senhor. Ó Pai, porque a mensagem é Tua, nós somos apenas instrumentos, Senhor. Que Tu possa estar falando a cada coração, a cada um que está aqui, Senhor, no templo, aqueles que também estão nos acompanhando na internet. Ó Pai, que Tu abençoe, que Tu fale, Senhor, que a Tua presença, Senhor, seja cada vez mais real neste ambiente. Ó Senhor, sê conosco e abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, louvando ao nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar a respeito de decisões. Nós fizemos a leitura aqui de Josué, capítulo de número 9, e vimos os gibeonitas, né, que enganaram o povo de Deus. Era um povo que ficava ali a cerca de 6 horas de caminhada do local onde estava o povo de Deus, em Gilgal, e eles chegaram ali com pão bolorento, com roupas velhas, né, fingindo que eram de uma terra distante. E ali Josué conversou com eles, procurou saber de onde eles eram,
E os grandes ali, os maiorais do povo de Deus também conversaram, falaram com eles e procuraram saber da onde eram. E eles falaram que era de uma terra muito distante, né? Então, ou seja, utilizaram aí de artifício malicioso, fingiram. E nós temos que estar atento a essas situações, meus irmãos, porque às vezes nós vamos encontrar pessoas que aparentemente, né, se demonstram como leais, como colegas, como companheiros nas nossas vidas, e quando nós vamos verificar um pouco mais, aquelas pessoas não são tão boas como nós achávamos. E por que o povo de Deus falhou naquele momento? O povo de Deus, segundo o texto sagrado, falhou porque não pediram conselho à boca do Senhor. Não pediram conselho. Então, a necessidade de nós pedirmos ao Senhor orientação, para que o Senhor fale conosco, para que nós tenhamos êxito em nossas atividades. Nós temos que estar o quê? Conectados com Deus. É fundamental estarmos presentes nas atividades, mas nós temos que nos lembrar do Senhor todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, o espírito está preparado. Então, nós temos o quê? Que vigiar, né? Que tomar cuidado. O que acabou resultando ali? Eles fizeram aliança com um povo, e Deus já tinha orientado que eles não deveriam fazer aliança com o povo daquela terra. Quando nós olhamos ali em Deuteronômio 7, versículo número 2, o Senhor orienta ao povo que não era para fazer aliança naquele lugar. E nós olhamos a estatura de Josué. Josué foi um homem que foi preparado por Moisés, andou por volta de 40 anos ali no deserto, viu grandes sinais. É o homem que, em Josué, capítulo 24, versículo 15b, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, um homem preparado, um homem que servia a Deus, um homem que tinha aliança, um homem que queria fazer a vontade de Deus. Então, o que nós vemos isso? Apenas um momento. Às vezes é um momento de descuido, um momento que nós não vigiamos, acabamos tomando uma decisão que não é a decisão que o Senhor tem para as nossas vidas. E é interessante observar o quê? Por dia, uma pessoa, isso é um dado aí da literatura, toma pelo menos 300 decisões por dia. Escolhe, eu vou com essa roupa, vou com aquela roupa, hoje para o culto, né? Vou me alimentar, qual vai ser o alimento. Então, nós estamos constantemente tomando pequenas e grandes decisões. Por mês, nós tomamos mais de 10.000 decisões. Então, várias são essas decisões pequenas. Ao longo do ano, são mais de 120.000 decisões. Em 4 anos, 500.000 decisões. Em 8 anos, mais de 1 milhão de decisões. Então, nós precisamos ter a orientação de Deus. E se nós queremos alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos alvos, nós temos que tomar boas decisões. Nós precisamos colocar a nossa vida na mão do Senhor. Lembre-se que a palavra do Senhor nos diz, em Gálatas 6, versículo 7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, aquilo que nós semearmos com as nossas decisões, não, eu vou procurar ser uma pessoa séria, uma pessoa correta, né? Vou honrar meus negócios. Então, se nós escolhemos isso, o Senhor também vai nos abençoar, nós vamos colher aquilo que nós estamos decidindo. E as nossas decisões, elas revelam o quê? As nossas decisões revelam o que nós somos, né? Então, pelas nossas decisões, por aquilo que nós escolhemos, isso vai demonstrar quem nós somos. Como diz a palavra do Senhor, pelos frutos conhecereis.
né? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão. Se é isso que nós passamos para as pessoas, esse é o fruto, né, que vai ficar com as pessoas. Então é importante nós estarmos atentos quais são os frutos que nós estamos semeando aqui nessa terra. Nós estamos passando para as pessoas aqui nessa terra, onde nós convivemos, no trabalho, na igreja, seja onde for, no nosso bairro. E uma questão importante, peço que preste atenção nisso que vou lhe falar agora. Quem alinha as suas decisões com a vontade de Deus, ele não erra. Se Deus lhe chamou para uma obra, realize a obra que Deus lhe chamou. Porque o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor, como está ali em 1 Coríntios 15, versículo 58. Então, o nosso trabalho, seja qual atividade que o Senhor nos chamou, realize aquela atividade com amor, com dedicação, porque o Senhor vai abençoar a sua vida. E a primeira base para nós escolhermos, para nós tomarmos uma decisão adequada, a primeira base é a palavra de Deus. Primeira base. Então, nós vamos olhar se essa decisão, ela tem amparo na palavra de Deus, ela está em harmonia com a palavra de Deus, nós podemos prosseguir analisando. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus fala com Josué. É como se Deus estivesse falando aqui com cada um. Não se aparte a tua boca do livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo aquilo que nele está escrito. Porque então prosperarás, e então prudentemente te guiarás. Então, se nós queremos ter sucesso nessa vida, a nossa base tem que ser a palavra de Deus. E observe que é Deus falando com Josué, é Deus instruindo a Josué. Então, como nós vamos ver o mundo? Qual vai ser o nosso fruto? Qual vai ser o nosso filtro para ver o mundo? Vai ser a palavra de Deus, né? Nós vamos usar a palavra para nós vermos, analisarmos esse mundo que nós vivemos. E a palavra de Deus já nos diz que esse mundo jaz no maligno, né? É o que acontece nesse mundo. Então, os valores da Bíblia, os valores de Deus, são valores diferentes dos valores do mundo. Muitas vezes nós vemos, poxa, mas fazem assim, fazem o outro e tal, mas nós somos separados de Deus, nós somos escolhidos. Aqui está a igreja de Deus, a igreja que foi eleita, aleluia. Nós vamos morar no céu com Jesus, então nós temos que ter esse pensamento. E qual é o desejo de Deus, qual é aquilo que está no coração de Deus? É que o homem se arrependa e que o homem seja salvo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Em Romanos, capítulo 12, o Senhor, há uma instrução muito importante que o apóstolo Paulo deixou registrado. Ele disse o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. E diz também que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, como o nosso ministro de louvor, inclusive, mencionou aqui nesta noite. Então, nós precisamos o quê? Transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós olharmos para Deus, quando nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, quando nós entendermos que a nossa vida está no controle de Deus, as mínimas coisas,
A palavra não chegou à boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então, nós temos que estar confiando em Deus. E fala também que é um culto racional. Culto racional. É a parte emocional. Nós ficamos felizes com a presença de Deus no ambiente. Nós ficamos felizes, é claro. Deus aqui no nosso meio é tudo. Né? Onde nós estivermos, nós queremos a presença de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus fale conosco. Glória a Deus. Aleluia. E o que nós temos que observar, meu irmão, no versículo que foi citado, de Josué, capítulo 1, versículo 8. Né? Não se aparte a tua boca do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo. É fazer tudo. É claro que nós não somos perfeitos, mas nós vamos crescendo a estatura de varão perfeito e procurar pedir ao Espírito Santo, colocar cada dia as nossas mãos diante do Espírito Santo, para que Ele nos transforme, para que Ele molde as nossas vidas, para que a vontade de Deus se realize por nós. Porque cada um aqui tem um chamado. Cada um Deus separou para uma obra. Então, busque ao Senhor, para que o Senhor fale ao seu coração. Às vezes está numa trajetória para chegar em um lugar. Então, coloque sua vida na mão do Senhor e deixe que Deus lhe abençoe. Então, se nós fizermos tudo o que está escrito na palavra de Deus, qual é o resultado? O que o Senhor deixou registrado. Porque então prosperarás. Né? Então, cada um aqui de nós vamos prosperar se nós fizermos aquilo que o Senhor nos chamou. Glória a Deus. Então, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos alcançar postos, lugares. Deus vai abrir a porta para nós. Deus será conosco. E nós temos que agradecer a Deus, porque Deus tem nos ajudado. Aleluia. Outro resultado também daquele que procura realizar tudo, né? E prudentemente te guiarás. Então vai andar com prudência. O que é o prudente? O prudente é aquele que é cauteloso, ele toma cuidado, ele analisa a situação. Né? Nós não podemos tomar as decisões só na emoção. Não gostei daquela casa, vou comprar a casa. Precisamos analisar, precisamos ver se é aquilo que Deus tem para nós, quais os custos. Não é? Então, nós precisamos fazer isso. Então, meus irmãos, nós observamos o quê? Em relação ao texto que nós lemos aqui de Josué, capítulo 9, Josué era um homem preparado. Josué era um homem bem preparado. E ele estava ali com vários homens também bem preparados. Homens que queriam que realizaram a vontade de Deus, homens que estavam ali, que foram vocacionados para herdar a terra. E como eu já disse aqui, às vezes em um momento, nós acabamos tomando decisões erradas. Né? Às vezes, em um momento de um cochilo, decidimos e, puxa, como eu decidia dessa maneira? Não é? E tenho certeza também que aqui tem irmãos preparados, irmãos que o Senhor quer abençoar, irmãos que o Senhor quer cada vez mais usar na sua obra. Glória a Deus. Aleluia. Então, a primeira base para uma decisão bem-sucedida é o quê? A palavra de Deus. Primeira base. Começamos aí. Se verificamos que a nossa decisão não está de acordo com a Bíblia, não precisamos nem prosseguir. Não precisamos, não há necessidade, porque a Bíblia já nos fala que não é daquela maneira. Segunda base para nós analisarmos é a sabedoria. Tiago 1,5 diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá de maneira abençoada. Né? A todos Ele abençoa. A todos Ele dá sabedoria liberalmente. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele nos dará liberalmente.
E Provérbios 16, 15, diz que a sabedoria, observe isso, a sabedoria, ela é mais importante do que o ouro. Quantas pessoas aí estão mais preocupadas com o ouro do que com a sabedoria? A gente encontra isso aí em vários lugares. Mas o que é mais importante não são os bens dessa vida. Claro que precisamos dos bens, dos recursos, para nos mantermos, para mantermos a nossa família, para a nossa sobrevivência, mas a sabedoria, ela tem que ser colocada em lugar mais elevado do que os bens que Deus tem colocado em nossas mãos para nós administrarmos, sabendo que nós somos apenas mordomos e tudo é do Senhor. Nós observamos o quê? Por exemplo, na vida de Abraão. O que Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1? Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É um chamado para Abraão. É um chamado. Cada um, lembre-se sempre disso, cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação, cada um aqui é uma bênção na casa de Deus. Nós precisamos deixar Deus nos usar. E agora, o que Abraão fez? Acabou levando seu sobrinho Ló. Acabou levando Ló. Possivelmente pensou, é meu sobrinho, é jovem, é forte, vai ajudar na viagem. Mas o chamado foi com Abraão. O chamado aí foi para Abraão. Então, nós temos que ter esse discernimento. Para quem é esse chamado? É para a minha vida? É para a minha família? Então, nós temos que observar essa situação. Glória a Deus. E nós observamos lá em Gênesis 13 o quê? Que eles acabam se separando. Há confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E eles acabam se separando. Era muito gado, eles se separam. Abraão, o chamado não era para Ló, mas Abraão acabou levando Ló. E nós temos que tomar muito cuidado também com isso. Às vezes nós queremos dar uma forcinha para o Senhor. Não, eu vou dar uma forcinha, e Deus não precisa de forcinha, meu irmão. Deus não precisa de forcinha. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor e deixar Deus agir. É essa maneira que nós temos que nos conduzir. E quando eles se separam, quando se separa Abraão e Ló, Deus mostra para Abraão a terra que ele prometeu a Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Deus mostra, e Deus foi fiel com Abraão. E a descendência de Abraão herdou aquela terra. Glória a Deus. Então tem bênçãos, meus irmãos, que nós vamos passar para a nossa família. Aleluia. Bênçãos que Deus vai nos entregar, ou já nos entregou, que são bênçãos que vão alcançar a nossa descendência. Aquele que nos são, aqueles da nossa família. Bom, nós estamos falando da questão da sabedoria. Provérbios 4, versículo 5, diz o seguinte: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Alguém pode perguntar, como eu posso adquirir sabedoria? A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 13, 20, anda com o sábio e serás sábio. Que coisa maravilhosa, anda com o sábio e serás sábio. Você quer crescer em sabedoria, quer crescer em conhecimento, procure andar com pessoas sábias, pessoas que vão nos ajudar no nosso crescimento, no nosso caráter, na nossa firmeza como pessoas. E a Bíblia também diz lá em Provérbios 13, 20, o companheiro de tolos será afligido. Então, quem anda com pessoa tola, às vezes acaba enfrentando, poxa, eu estava lá e o colega arrumou tanta confusão, eu acabei sendo envolvido ali na confusão. Não era gente,
Nós vamos tratar todo mundo bem, a paz dos, cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, conversar, chamar para vir para a igreja, mas esse tipo de pessoa, nós não vamos ter essa comunhão íntima. Nós temos que vigiar com esse tipo de pessoa, senão pode acabar nos gerando algum problema. Então, a necessidade de quê? De sabedoria para nós decidirmos. Vamos decidir com sabedoria. É importante a sabedoria. Terceiro ponto para nós tomarmos uma decisão. Pessoas-chave. Quem seriam essas pessoas-chave? Por exemplo, os nossos pais. Né? Os nossos pais, eles já percorreram um caminho. Eles têm uma experiência de vida. Eles amam os filhos. Então, é importante conversar com o pai, ouvir qual é a opinião, o que acha, qual a orientação. Então, em Efésios 6:2 diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Então, nós temos que honrar os nossos pais. São bênção, têm cuidado de nós, ouvir os nossos pais, ver o que eles têm para nos passar. Podemos pegar instrução com um advogado, se é uma questão jurídica, com um médico aí, ou pessoal da área da saúde, se é a situação, um corretor de imóveis. Então, nós podemos ouvir naquele aspecto técnico que eles têm ali dentro, sempre baseados na palavra, que a orientação esteja fundamentada aí também na palavra para nós agirmos. Outro aspecto que nós podemos contar como pessoas-chave, os nossos amigos. A palavra do Senhor lá em Provérbios 18:4 diz que há amigo mais chegado que o irmão. Então, vamos conversar com esse amigo, vamos ouvir as pessoas. Né? Então, é dessa maneira que nós vamos buscar aconselhamento. E também Provérbios 16:1 diz que o coração do homem faz planos, a resposta dos lábios vem do Senhor. Então, nós vamos planejar, vamos estabelecer, mas vamos ouvir o quê? A resposta de Deus. O que Deus tem para as nossas vidas? Qual é a mensagem de Deus? Qual a orientação? Vamos orar, vamos estar aqui, vamos estar na presença do Senhor, porque o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, versículo 21. Então, o conselho do Senhor permanece. A palavra do Senhor, como diz em Hebreus 4:2, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Então, mais um elemento, a questão de pessoas-chave que nós precisamos para nossas decisões. A questão de tempo e circunstância. Então, nós vemos lá em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todo o propósito de Deus. Há tempo para todo o propósito de Deus. Então, nós precisamos estar preparados para aquele momento, né? Para que no momento exato o Senhor nos entregue aquela bênção, o Senhor nos dê a vitória. E Deus quer nos abençoar, porque Ele, inclusive, já tem nos abençoado. Essa igreja abençoada, cada irmão que está crescendo, que está fazendo a sua reforma, então é Deus abençoando, é a mão do Senhor. Então, nós vemos a mão do Senhor, vemos Deus agir. Se em algum momento na sua vida chegar uma proposta dessa maneira, tem que ser agora ou não tem negócio mais. Não analisou, não orou, não buscou a direção de Deus, não pegou conselho, não tome a decisão, meu irmão. Aguarde ouvir a vontade do Senhor na tua vida, porque essa de tomar uma decisão na pressão não é a solução mais adequada. Outra questão, nós temos que estabelecer prioridade na nossa vida para usar o tempo. Precisamos usar o tempo de forma sábia. A Bíblia diz, remindo o tempo
porque os dias são maus. Remindo o tempo. Então, utilizando bem o tempo, aplicando bem o tempo que o Senhor nos tem dado. Mateus 6,33 nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro, nós temos que reservar tempo para o Senhor. E Ele merece. Deus merece isso, né? Em primeiro lugar é o Senhor. Depois, nós vamos prosseguindo, vamos cuidando da nossa vida, vamos cuidando da nossa família. E muitas vezes nós ficamos, essa questão de tempo, não chega a bênção, isso aqui não resolve, e a gente às vezes, muitas vezes ficamos assim um pouco ansiosos ali pelos problemas. Poxa, está esperando, e às vezes está orando, e está buscando a Deus, mas não chegou ainda. O que a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 5,7? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E esse lançar é contínuo. Às vezes é um problema, às vezes é uma outra aflição, às vezes é uma dificuldade que aparece nas nossas vidas. A Bíblia diz, João 16,33, no mundo tereis aflições. Está escrito, já está registrado isso. Mas nós temos o quê? Que perseverar. Né? Lá em Apocalipse 3, no versículo 7, fala que ele tem a chave, que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. E fala em Apocalipse 3:8 que há uma porta que ele abriu e que ninguém vai fechar. Então a porta que Deus vai abrir para a tua vida, ninguém vai fechar. Se levantam homens, se levantam mulheres, seja o que for, a gente às vezes até não acredita que Deus abriu aquela porta e nós chegamos até aquele lugar. Porque é o Senhor, aleluia. Nós não vamos na nossa força, nós vamos com o leão da tribo de Judá. É Ele que nos dá vitória, é Ele que nos abençoa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O quinto pilar para uma decisão. O quinto pilar é a instrução. Quem quer ocupar novos territórios, ele precisa de novos conhecimentos, novas habilidades e atitudes. Porque muitas vezes as pessoas abrem uma empresa, trabalham e lutam e de repente não conseguem sucesso. Porque ele ainda não estava preparado. Não é só a força, não é só a vontade. Tem vontade, tem garra, luta muito. Mas nós precisamos o quê? De conhecimento. Observe o que está em Daniel, capítulo 1, versículo 20. Daniel estava ali na Babilônia, servindo ao rei da Babilônia. O povo judeu era escravo na Babilônia. E foi feito um teste com Daniel e seus amigos. E o que ocorreu com o teste que o rei submeteu a Daniel e seus amigos? Foi verificado que eles eram 10 vezes mais doutos do que os sábios da Babilônia. Então eram homens o quê? Homens preparados. Homens que tinham comunhão com Deus e que se prepararam, que lutaram. É lógico que Deus abençoou. Com certeza, Deus abençoou a vida deles, deu sabedoria para eles. Então, o conhecimento, ele é necessário na área que nós vamos atuar. Um outro pilar para as nossas decisões é o coração. Sabe, às vezes a gente não tem paz no coração para tomar uma decisão. Às vezes o Espírito de Deus está falando com a gente. Não tenho paz para tomar essa decisão. Colossenses 3,15 diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, se não tem paz, se Deus não coloca paz no seu coração para tomar aquela decisão, não tome aquela decisão. Amém? Então, vamos ficar atento ao que o Espírito de Deus está falando, né, conosco, no nosso coração, está falando, nos dando uma mensagem, né, às vezes usando ali um pastor, um irmão. E o sétimo
pilar para uma boa decisão é um sinal. Por exemplo, José, pai de Jesus Cristo, ele estava ali com Maria, que foi mãe de Jesus, mãe do menino Jesus, e ele percebeu que Maria estava grávida, e ele queria sair, se retirar, uma boa pessoa, não queria infamar nem nada a Maria, mas o anjo do Senhor falou com ele em sonho, que o que ela tinha, né, a gravidez, foi gerada pelo Espírito Santo, né, e orientou com relação aos cuidados do menino. Então, Deus pode usar um sinal na sua vida para lhe conduzir. Outro exemplo aqui também é Gideão. O povo judeu, ele estava sendo ali dominado pelos midianitas, e Deus levantou Gideão. E Gideão pediu um sinal a Deus. Pediu que no velo que ele tinha ali houvesse, né, o velo de lã, houvesse água, e no mais tivesse seco. No dia seguinte, ele levantou, pegou o velo de lã, espremeu e encheu um copo de água. A terra estava seca. Aí ele pediu um outro sinal a Deus para poder enfrentar os midianitas. Ele pediu que houvesse água na terra e o velo ficasse seco. E o Senhor novamente atendeu ao pedido de Gideão. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, aqui eu apresentei, sem esgotar, obviamente, o assunto, 7 pilares, 7 bases para nós tomarmos as nossas decisões. Primeiro é a Bíblia, a palavra de Deus. O segundo pilar é a sabedoria. Então, ter sabedoria é importante, ter sabedoria. Falamos que a sabedoria é mais importante do que o ouro, conforme a palavra de Deus. Terceiro, pessoas-chave. Os nossos familiares, a esposa, o marido, aqueles que são casados. Falamos a questão do tempo, ao momento certo. Às vezes Deus está nos preparando para aquele posto, para aquele local, e às vezes nós ficamos um pouco ansiosos com isso. Mas vamos procurar aprender para que Deus nos coloque naquele local quando nós estivermos preparados. Falamos também, no quinto pilar, instrução, a necessidade da instrução, de nós aprendermos. O sexto é o coração, é aquilo que o Espírito de Deus está falando conosco, com o nosso coração, conosco. E o sétimo é um sinal. Logicamente que nós temos que ter o quê? Uma vida de oração. Agora, meu irmão, a principal decisão que nós precisamos na nossa vida é ser um servo de Deus. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós vemos que Deus fez este mundo tão maravilhoso. Fez o planeta aqui para nós habitarmos nesse planeta, que é um planeta lindo, é um planeta maravilhoso. Então, a melhor decisão que nós tomamos é aceitar Jesus. Depois, é permanecer, ser constante, é crescer na graça e no conhecimento. E temos certeza que Deus vai nos abençoar. Então, meus irmãos, vamos ter a Bíblia, vamos usar esses pilares para nós decidirmos. São tantas decisões que nós tomamos na nossa vida. Então, vamos buscar a presença do Senhor, vamos verificar na palavra de Deus e vamos pedir orientação para que nós tenhamos boas decisões e vamos ter uma vida mais tranquila aqui nessa terra, sendo abençoados, sendo guiados por Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus fale ao seu coração, possa te guardar de más decisões, de problemas, de dificuldades aqui na nossa jornada. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.